Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E pela graça de Deus nós estamos aqui reunidos em unidade para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Então que nós possamos realmente guardar este momento para oferecer ao Senhor uma oferta agradável a Deus, com a nossa adoração, com o levantar das nossas mãos. Esse aqui é o ambiente de glória, aqui é a casa de Deus. A glória do Senhor se faz presente aqui neste lugar. E aquele que é sensível a Deus já pode senti-lo aqui neste lugar. Aquele que está com o coração quebrantado já pode sentir Ele aqui aguardando para manifestar o seu poder. E que através das canções ministradas sua vida possa ser alcançada. Que você possa permitir o Espírito Santo entrar no teu coração e fazer a mudança necessária. Que nós possamos estar aqui em espírito e em verdades, oferecendo esse culto ao Senhor. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui juntamente com a minha igreja amada, meus irmãos amados. Irmãos em Cristo Jesus, nós somos irmãos. Olha que glória, olha que poder. Aleluia, de um Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Então que nessa quinta-feira nós possamos nos render em adoração, agradecendo a Ele por tudo que aconteceu e que vai acontecer, confiando ricamente nas suas promessas sobre as nossas vidas. Se está difícil, confia que Ele está no controle. Confia que todas as coisas cooperam para o teu bem, para o teu crescimento, para a sua intimidade com o Pai. Aleluia. Porque se não fosse a adversidade, o que seria de nós? Às vezes nós nem estaríamos aqui. Mas nós estamos aqui por amor a Ele, reconhecendo que Ele é o nosso Deus e nosso Senhor. Aleluia. Então feche os seus olhos aí no seu lugar. Feche os seus olhos aí na sua casa, você que nos assiste nas redes sociais e aonde a minha voz alcançar. Se você tem fome e sede de Deus, feche os seus olhos agora e começa a falar com Deus. Clame por Ele. Ele te ouve, Ele te atende. Ele é um Deus Pai, pronto a socorrer o filho que procura um amor, que procura um aconchego. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, nós nos encontramos aqui na Tua presença com os nossos irmãos, para mais uma vez deixar o Senhor ministrar em nosso coração a Sua vontade, para mais uma vez nós possamos aqui nos libertar, Senhor Jesus, da escravidão do pecado, da carnalidade, dos anseios da nossa alma, que não nos leva a lugar nenhum, mas que possamos deleitar aqui na Tua presença, nos encher do Seu amor, adorar o Deus eterno, o Deus glorioso. Que os anjos possam estar acampados aqui nessa casa, que os anjos possam trazer resposta de oração agora para o Teu povo. Aleluia, que o Espírito Santo venha ministrar nosso coração aquilo que realmente necessitamos ouvir, aprender, abrir mão, deixar para trás, para que possamos seguir adiante para aquilo que realmente importa. Adorar o Senhor Jesus, falar do Teu amor para as pessoas se achegar ao Teu reino. Esse é o nosso objetivo e desejo aqui neste lugar. Ser capacitado, Senhor, para pregar as boas novas aos nossos familiares, aonde nós estiver, Deus. Então obrigado por essa oportunidade, que possamos nos alimentar de Ti, da Tua palavra, que o nosso espírito possa agora beber da água que vem de Ti, a água que jorra, e jamais teremos sede, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus te agradecemos. Aleluia. Diga amém, igreja. Amém, amém, amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.
se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Sim, Senhor. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declara ao Senhor. Aleluia. Nós rendemos graça. Aleluia. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu
Aplauda o Senhor com alegria. Tu és adorado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, Tu és. Amado meu Jesus. És o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio Que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Rei deste povo, sim, és o Senhor da nação. Oh, Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ele é único. Ninguém é como o nosso Deus. Declare. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Declare mais uma vez com fé, diga. Grandes coisas estão por vir. Eu creio. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, Senhor. Acontecer aqui no meu coração. Eu sei, Senhor. Acontecer aqui. Amém. Aplauda o Senhor. É como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Não existe outro além de ti. Deus verdadeiro. Amém. Aleluia. Vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. Estamos felizes, estamos aí a poucos dias de nós inaugurarmos. A Esther vai cantar aqui depois ainda, tá? Nós estamos a poucos dias de nós inaugurarmos ali a nossa igreja ali no Rossume.
Então estamos ali nos preparativos finais. Está muito linda, a igreja está muito bonita e nós estamos felizes. Uma grande conquista que nós conseguimos finalizar, né? E então nós estamos felizes e ali vai ser um lugar que Deus vai se manifestar, como tem feito aqui no nosso meio, abençoando as nossas vidas de uma forma muito especial. Então, assim, há poucos dias, realmente, estamos nos últimos detalhes. Quando vocês forem lá no dia da inauguração, vocês vão se surpreender como está ficando linda ali. Então, graças a Deus. Amanhã nós teremos uma decoradora ali para colocar alguns papéis de parede ali. E então está tudo legal. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus essa conquista. Continue na presença de Deus, colocando a sua vida, tudo aquilo que você almeja, né? A palavra de Deus é muito clara, quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas em nossas vidas. Então nós temos vivido isso ali, através dessa conquista, dessa construção, que nós estamos já finalizando, concluindo ali, para a honra e glória do Senhor. Então vamos orar, agradecer a Deus. Graça e paz, igreja. Acabamos de louvar, né? Grandes coisas estão por vir. Glória a Deus, eu creio. Nós cremos, né, em nome de Jesus. Vamos estar orando, coloque sua vida diante do Senhor. Com gratidão já, né, por tudo, que eu creio que tudo Deus tem preparado e vai preparar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, graças dou por esta noite na tua presença, Senhor Deus. Graças dou por cada vida que está aqui, Senhor Deus, por cada família representada, Espírito Santo de Deus. E eu creio que nós temos que agradecer somente, Pai. Quando nós começamos a agradecer ao Senhor, é porque nós já estamos, Papai, com o coração grato por tudo aquilo que o Senhor preparou e vai preparar para a sua igreja, vai preparar para o seu povo, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor é um Deus de detalhes, um Deus que tem cuidado de todas as coisas, um Deus que vai prover tudo sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre as nossas famílias, Pai amado. Um coração grato, Espírito Santo de Deus, é um coração que está feliz por tudo que tem preparado por nós, porque eu creio sim que grandes coisas está por vir, que nós possamos já começar a celebrar as grandes bênçãos que o Senhor vem derramando sobre nossas vidas e vai derramar mais ainda sobre a vida do teu povo, Senhor. Um Deus que é vivo e presente sobre as nossas vidas, um Deus que tem olhado por nós com olhar de Pai, com olhar amoroso, aquele que vem derramando bênçãos celestiais sobre as nossas vidas, aquele que vem com poder de cura, com poder de restauração, aquele que vem nos deixando, sim, com um coração grato sobre todas as coisas. Então, Pai, agradeço hoje, somente, Senhor Deus, somente agradecer, porque o Senhor tem olhado por nós, com olhar de gratidão, com olhar de bênção. Oh Senhor, obrigada, Pai, em nome de Jesus. A tua igreja está aqui hoje celebrando, Pai, a sua vida. Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Só um avisinho que o Juninho pediu para avisar. O Juninho não pôde estar aqui hoje, né? Hoje terá aula, né? Ele está fazendo curso de teologia, hoje teria aula, terá aula, então provavelmente não vai dar tempo dele estar aqui conosco. Glória a Deus. Eu tenho colocado em meu coração, igreja, e tenho pedido oportunidade para o pastor, para me estar louvando a Deus com os louvores que Deus tem colocado em meu coração, que está fazendo parte de um momento de devoção, de devocional com Cristo, e eu tenho conseguido permanecer adorando ao Senhor. E cada canção que eu trago aqui realmente é direcionada pelo Espírito Santo. Eu sempre pergunto para ele qual é o louvor. E esse louvor que eu vou cantar hoje, desde segunda-feira, ele está na minha cabeça, está na minha mente. Eu tenho adorado ele durante toda essa semana.
E o Espírito Santo tem direcionado. Tem canções que vêm na minha mente que faz muito tempo que eu não ouvia. Então, eu fico feliz porque todas as canções têm sido resposta de oração ou uma complementação da minha busca do Senhor. E eu quero adorar juntamente com a igreja essa canção. E depois nós vamos estar orando um pedido de oração, tá? Que foi feito através das redes sociais. E se você souber adorar, adore juntamente comigo essa canção, declarando quem Ele é. Declarando que todo o sacrifício dele não vai ser em vão. Que possamos aproveitar ao máximo a vida que Ele nos deu através da morte dele de cruz. Aleluia. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu és amado Deus, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Tu és santo, santo é o seu nome, Jesus. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar em meu coração, se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Senhor, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo.
todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, glória e honra a ti, Senhor, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio essa oportunidade, não antes. Vamos fazer essa oração, igreja? Se coloca de pé. O Ronaldo está pedindo oração por cura. Quem crê que nosso Deus pode curar ele hoje? Amém? Nosso Deus é um Deus de milagre, cura pelos rins. Então vamos apresentar agora a vida do Ronaldo. Eu peço que você, Ronaldo, feche os seus olhos aí onde você está. Coloca a mão no seu rim agora, tá? Que a gente vai declarar. Altíssimo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós apresentamos a vida do Ronaldo, seu filho que tem pedido oração. Se ele pediu é porque ele crê. Ele crê que Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus que pode transformar, Senhor Jesus, e dar um rim novo a ele agora. Então eu te peço, Espírito Santo, visita ele no lar dele agora, que ele possa sentir a mão dele pegar fogo, fogo do Espírito Santo, e possa restaurar esse rim, que possa, em nome de Jesus, transformar o quadro clínico a qual o médico diagnosticou. Mas Tu és o médico dos médicos, e nesse instante nós pedimos a cura, e nós te agradecemos, porque existe um Deus a qual nós possamos recorrer. Existe um Deus que já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Fala, Ronaldo, eu sou sarado. Declara aí na sua casa, diga: eu sou sarado em nome de Jesus. E começa a glorificar e agradecer a Deus, que Ele vai trazer a cura em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Uma das formas realmente do milagre acontecer em nossas vidas é nós declararmos aquilo que nós temos pedido, que nós queremos pedir ao Senhor. E esse louvor que a Esther cantou foi feliz. O começo é: Tu verás o fruto do teu trabalho, né? Do teu penoso trabalho. E é verdade. Ontem nós estávamos ali finalizando a iluminação. Eu fiquei feliz, eu estou feliz, muito feliz, que nós trabalhamos muito ali. Quem foi ali desde o começo, viu, Vitor? E preparar que nós temos um vídeo lá desde o começo, né? Fotos desde o começo da obra. Um trabalho bem completo. Vamos deixar preparado já para a gente mostrar lá no culto de inauguração. Porque foi muito trabalho mesmo, né? A obra lá é bem trabalhosa, é a minha profissão. O trabalho de construção é a minha profissão. E é um desafio ali aquela obra, foi um desafio para mim. E hoje, quando nós estamos concluindo, traz felicidade. E não só a questão física, né? A questão espiritual também, que nós avançamos nesses 10 anos, que nós iniciamos aqui, como disse no começo realmente. E hoje nós estamos vendo o fruto desse trabalho. Então, assim, é motivo de muita alegria. Toda honra e toda glória ao Senhor. Dessa construção está sendo finalizada, né? Uma construção desafiadora, talvez na região, não sei se tem, né? Mas a igreja nossa é subterrânea, né?
E não sei se tem, acho que não tem na região de até Prudente, não sei se tem, mas é um desafio para a honra e glória do Senhor, irmãos, tudo isso. E nós vamos continuar avançando ainda mais, porque é para o Senhor. Então continue trabalhando, né? Tem que trabalhar realmente, trabalhar e colocar diante do Senhor, que aí não tem erro em todas as áreas da nossa vida, né? Hoje chegaram as peças do elevador ali da plataforma elevatória. Estava saindo de casa, chegaram algumas peças. Cheguei em casa, já vou abrir lá para ver. E todo dia que eu saio na rua, eu falo para Joelma, é uma saída na rua, R$500 fica por ali. E Deus tem suprido todas as nossas necessidades, irmãos. É incrível isso. Quando nós colocamos Deus à frente dos nossos trabalhos, das nossas dificuldades, das nossas lutas, Deus ele se encarrega de preparar tudo que nós precisamos, tá? Então fico muito feliz, a igreja tenho certeza que está feliz, o bairro, o Rossum ficará muito feliz também. Nós já estamos alcançando ali, fiquei feliz com o Vitor, já tem alguns alunos ali do bairro, fazendo aula com ele ali no instituto já, de música. Então assim, como Deus tem sido bom conosco, né? Nós não nos falta nada, irmãos. Até o meu trabalho lá, eu trabalho meio período só para conseguir finalizar ali na igreja. Então olha como que Deus trabalha, né? Olha como Deus é maravilhoso. E esse trabalho nós temos uma equipe de trabalho aqui, eu, pastor Júnior, Carlos, Juninho, a Joelma, Esther, Águeda, nós temos uma equipe de trabalho. E é assim que deve ser o reino de Deus, uma equipe de trabalho pelo reino do Senhor. Aí não tem erro, né? Eu queria aproveitar e chamar o Carlos está encarregado da mensagem dessa noite. O Carlos ele concluiu o curso de teologia no final do ano. O Juninho está estudando também. E o Carlos está essa noite encarregado de trazer a meditação para nós. Graça e paz, amada igreja. Sempre é uma felicidade muito grande poder trazer a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, de uma responsabilidade também muito grande. Deus ele tem nos falado de várias formas, por meio de várias pessoas, e Deus ele quer falar nessa noite com você, através da palavra dele. Já falou através dos seus louvores, e agora por meio da sua palavra. Eu te convido para você estar abrindo no livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus que é conhecido muito bem por falar sobre a fé, um livro que nos dá muitos exemplos a respeito de fé e também de disciplina, que é aquilo que nós devemos hoje tratar a respeito de disciplina e perseverança. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 3, nós vamos estar se atendo até o momento, até o versículo 1 e versículo 3. Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Irmãos, como o tema de hoje, eu quero trabalhar com a amada igreja sobre não desistir no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. Uma coisa que nós sempre temos falado aqui desde o início da igreja, que mais importante de nós começarmos bem é nós terminarmos bem aquilo que nós começamos. Mais importante do que nós simplesmente começarmos, é nós termos constância para que nós possamos terminar aquilo que nós começamos, não igual como nós começamos, mas melhor do que aquilo que nós começamos. Isso que é muito importante na nossa caminhada com Deus. Muitas vezes nós começamos firmes na fé, crentes ali 100%, tendo experiências ali sobrenaturais com Deus, mas com o passar do tempo, nós adquirindo ali a nossa experiência com Deus, e muitas vezes as coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas, as dificuldades que aparecem, as situações que acontecem,
nós passamos a nos esfriar muitas vezes, nós passamos por processos muitas vezes de um afastamento em relação a Deus, e nós deixamos de ter aquela constância inicial que nós tínhamos quando nós estávamos ali naquele primeiro amor que nós chamamos com Deus. E um dos grandes responsáveis disso são as circunstâncias da vida. Por isso eu digo que você não deve desistir no meio do caminho. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida, da vida cristã em si, não é nós começarmos bem de fato. É bom nós começarmos bem, não é verdade? Mas uma das coisas mais difíceis é nós continuarmos quando as coisas elas ficarem difíceis, quando os recursos muitas vezes se tornarem escassos, quando Deus colocar alguma situação diante de nós que necessita uma decisão da nossa parte, que necessita buscar a Ele de uma forma mais intensa daquilo que a gente estava buscando. São nesses momentos de dificuldade é que se encontra ali uma das maiores dificuldades da nossa vida cristã. É nós permanecermos firmes, sem desistir, sem cansar muitas vezes, e permanecermos firmes na palavra do Senhor, na presença do Senhor. Porque muitas vezes nós nos deixamos abalar por essas situações, por esses pensamentos, por muitas vezes circunstâncias, e desistimos. Assim como muitos relatos que nós temos aqui na Bíblia de personagens que diante de situações e circunstâncias acabaram desistindo no meio da sua caminhada. Então muitas pessoas começam a caminhada com Deus, como nós começamos falando, com entusiasmo, com alegria, com expectativa, mas aí quando surgem as pressões, as frustrações, as provações, muitos de nós começamos a nos desanimar, a minar a nossa fé, a não seguir de fato aquilo que Deus tinha de fato preparar para nós, e é exatamente nesse contexto aqui que o autor de Hebreus, ele está nos dizendo. Ele está falando não só com cristãos que por muitas vezes estão cansados, pressionados e tentados a desistir, mas também ele está falando não só naquela época, mas também com nós nos dias de hoje, diante das pressões que nós temos nos dias de hoje. E por meio desse texto ele mostra que a vida cristã ela nada mais é que uma corrida de perseverança. A corrida cristã, a nossa vida com Deus, com Cristo, ela é uma corrida de perseverança. O fato de nós estarmos com Cristo não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos ter que perseverar diante das situações. Não quer dizer que 100% das situações das nossas vidas vão ser somente alegrias e somente coisas que nós estamos conquistando e coisas boas. Se nós formos analisar ali, fazer um balanço, nós vamos chegar à conclusão que a maioria das coisas vão ser mais situações em que nós estamos passando provações e dificuldades, do que de fato situações em que nós estamos ali vivendo plenamente ali numa situação em que, poxa, eu ganhei alguma coisa, eu estou vivendo ali em uma situação em que eu não estou passando dificuldade. Mas mesmo assim nós devemos aprender que, apesar de toda a circunstância que nós estamos passando, nós temos que ser gratos, assim como o apóstolo Paulo diz. Mesmo em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós devemos ser gratos, mesmo por aquilo que nós não temos, ou que muitas vezes aquilo que nós temos e muitas vezes nós não enxergamos valor nisso. Então a vida cristã, ela é uma corrida de perseverança. E a grande pergunta que o texto ele traz para nós, para que a gente possa começar aqui a pensar, é como que nós podemos continuar correndo nessa corrida de perseverança na vida cristã, quando a nossa fé ela começa a cansar. E o texto ele nos traz, já começa nos falando que perseverar ele exige abandonar o que nos atrasa. Hebreus capítulo 12, verso 1, Deus ele vai dizer que, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, agora o mais importante, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Perseverar exige abandonar o que nos atrasa. E aqui um ponto importante é que nem sempre aquilo que muitas vezes vai nos atrasar, vai nos afastar de Deus, não necessariamente ele é um pecado, porque você percebe aqui que Deus ele faz questão de trazer dois termos diferentes. Ele fala sobre o que nos atrapalha e o pecado em si. O que nos atrapalha
ele vai tratar a respeito de, pode ser nos dias de hoje. Aqui eu trouxe algumas coisas mais contextualizadas para o nosso dia a dia, para que a gente possa entender o que seria aquilo que pode nos atrapalhar, que não de fato é um pecado. Podem ser distrações, podem ser hábitos que não necessariamente chega a ser algo que nos afasta de Deus, porque pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Pode ser algum hábito, alguma coisa que eu tenho feito ali. Pode ser os ambientes, muitas vezes, que eu tenho frequentado. Podem ser escolhas, podem ser o tempo que eu tenho gastado inutilmente com coisas que não edificam em relação à minha vida ali espiritual com Deus. E tem também a questão do pecado em si, que é aquilo que nós sabemos em relação às Escrituras. Tudo aquilo que Deus condena e que nós assim fazemos e que nos afasta de Deus é pecado também. E a palavra de Deus diz que isso vai fazer com que nós deixemos de perseverar e abandonemos a fé em relação a Cristo. Só para que você possa efetivar esse pensamento, a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 10, 23 vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então a palavra de Deus aqui basicamente está nos dizendo, no caso, quando nós falamos das coisas que podem nos distrair, entre outras coisas, basicamente a palavra de Deus está falando que nem tudo aquilo que nós podemos fazer de fato vai nos levar para próximo de Deus ou vai fazer-nos perseverar na fé em relação a Deus. Eu quero trazer uma ilustração aqui para que você possa entender em relação a isso. É que nós podemos pegar aí uma pessoa, imagina você pega uma mochila e essa mochila está cheia de pedras e você começa a andar. No começo talvez você até consiga andar, você concorda comigo? Você até vai conseguir andar, vai estar tudo tranquilo ali no começo, mas conforme o caminho ele continua ali, que você vai andando 100, 200, 300, 400, 500 metros, o peso ele vai começar a cansar, não vai começar a cansar? As pernas já vão começar a não ter mais a mesma força, você vai começar a ter uma respiração mais ofegante, você vai começar a se atrasar em relação ao que você pensava que seria de fato no começo, e aos poucos ele vai fazer você parar. Vai chegar um ponto que você vai parar, você vai falar, não aguento mais, vou tirar essa mochila aqui e vou parar. Da mesma forma, é na nossa caminhada cristã. Na nossa mochila a gente vai incluindo as coisas, as pedras aqui são representadas pelas distrações, os hábitos, os ambientes, as escolhas, o tempo gasto inutilmente. A gente vai enchendo a nossa mochilinha e vamos carregando. No primeiro momento as coisas parecem muito tranquilas, parecem não afetar, não nos afastar de Deus. E com o passar do tempo nós vamos caminhando e essa mochila vai ficando mais e mais pesada até o ponto de que a gente não aguenta mais e larga a nossa fé e deixa de estar servindo a Deus. É assim que acontece com muitas pessoas. Muitos daqueles que declararam estar fiéis a Deus, declararam que Jesus era o seu Salvador e de repente, como as pessoas falam, essa pessoa, você encontra essa pessoa em lugares que talvez você nunca imaginava que ela iria estar. É dessa forma que nós perdemos todo aquele vigor que nós tínhamos lá no começo. Então você entende que as coisas nem sempre elas são feitas ali pelo inimigo, mas também muitas vezes por nós mesmos. Você consegue perceber que são escolhas que nós fazemos, são pedras que nós colocamos nas nossas mochilas, que nós escolhemos carregar para nossas vidas. Todos os dias nós temos essa escolha, como Deus nos diz, para nós escolhermos entre a morte e a vida, mas Ele dá o conselho, escolhe a vida. Escolhe a vida. Charles Spurgeon, ele diz que não basta começar a corrida cristã, é preciso correr livre de tudo aquilo que nos impede de avançar. Se nós queremos perseverar na fé, nós precisamos aprender a identificar e abandonar os pesos que por muitas vezes têm nos impedido de avançar na nossa caminhada com Cristo. Os pesos que muitas vezes têm impedido de Cristo realizar a obra que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos parados porque nós continuamos carregando aquilo que Deus pediu para que a gente deixasse. Muitas vezes nós estamos parados porque nós continuamos carregando aquilo que Deus já pediu para nós deixarmos para trás.
Por isso o texto, nesse primeiro versículo, nos chama para pensar sobre que peso nós precisamos deixar hoje para continuar caminhando com Deus. O autor então continua e nós conseguimos entender que perseverar exige uma fé que não desiste na provação. Verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Perseverar exige uma fé que não desiste na provação. Você percebe aqui que o autor ele faz questão de citar Jesus como um exemplo. Eu renovo a minha fé em Cristo e venha a perseverar e venha a vencer, assim como o nosso mestre assim foi. Só para nós complementarmos em Gálatas 6:9, Deus ele vai dizer que nós não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, independente, aqui é uma mensagem para você, independente daquilo que tenha acontecido na sua vida, que você continue fazendo o bem, porque Deus é assim, como nós sabemos, Ele é justo para te recompensar, mesmo que muitas vezes você acredite que não. A palavra de Deus ela assegura que se nós não cansemos de fazer o bem, no tempo próprio nós vamos colher, se nós não desanimarmos. Nós precisamos ter uma condição aqui, nós não podemos desanimar, porque se a gente desanima, a gente deixa de plantar, e se a gente deixa de plantar, a gente deixa de colher. Por isso, o texto, assim como todo o Evangelho, diz para nós olharmos para Jesus. Uma citação aqui de John Piper, ele diz que a perseverança cristã, ela não é sustentada pela força da nossa fé, mas pela grandeza do Cristo em quem confiamos. Quem olha para as circunstâncias se desanima, quem olha para Cristo continua caminhando. Avançando, o autor ele vai nos dizer que perseverar significa entender que o sofrimento ele faz parte do processo. Verso 3 do texto. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Aqui mais um pouco falando sobre a questão de se cansar e nem se desanimar, mas apontando sobre a perseverança diante do sofrimento, entendendo o sofrimento como parte do processo. Você percebeu que nós começamos falando aqui sobre não desanimar mesmo em meio às dificuldades, e é justamente sobre isso que o texto ele aborda quase que todo o tempo. É nós perseverarmos e termos a percepção, o discernimento de que sofrer muitas vezes faz parte do processo, é algo intencional da parte de Deus. Aí você vai falar, mas Carlos, Deus quer me ver sofrendo? Muitas vezes tem situações em que nós precisamos sofrer para aprender o valor das coisas, para aprender que nós precisamos ser forjados em muitas situações, para que nós possamos assim chegar no próximo passo, no próximo nível. Porque se nós fôssemos colocados no próximo nível sem esse sofrimento que nós passamos, dificilmente a gente iria suportar e dificilmente a gente iria aceitar e iríamos desistir, porque Deus sabe, Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então Ele sabe que se naquele ponto eu não estiver preparado, eu não passar por aquela dificuldade, e Ele colocar eu no próximo passo, eu certamente vou desistir e não vou fazer aquilo que era para ser feito. Então Deus ele tem esse cuidado até o ponto dele permitir que nós passemos muitas vezes sofrimentos e dificuldades, porque eles fazem parte do processo. E de novo, o autor vai nos levar para a cruz, que é Jesus. Jesus ele também enfrentou oposição. Se você ler as escrituras no Novo Testamento, você vai ver que Jesus o tempo todo enfrentava oposição, enfrentava pessoas religiosas ali da época, inteligentíssimas da época, que tentaram resistir àquilo que ele pregava. Jesus também enfrentou o sofrimento, Jesus também enfrentou rejeição. Então você percebe que hoje o que nós vivemos talvez seja menos de 1/3 daquilo que Jesus passou. E por menos disso a gente reclama tanto e larga as coisas daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. E Jesus passou muito mais do que isso, suportou aquilo que ele teve que passar e foi aprovado. Então é algo que a gente precisa pensar. Talvez hoje coisa tão pouca, a gente está desistindo já.
coisas tão pequenas, talvez que basta a gente perseverar e ser firmes ali em relação à nossa fé com Deus, e nós também não só ficarmos esperando, mas também colocar a mão na massa e fazermos as coisas. Não desistir realmente nas primeiras dificuldades que aparecerem. O pastor Warren Wiersbe, ele comenta que o segredo da perseverança cristã é lembrar constantemente da cruz, porque ali vemos que a vitória de Deus muitas vezes passa primeiro pelo sofrimento. Constantemente, quando você estiver com dificuldade, passando por alguma situação, estiver com angústias, que você olhe para a cruz, para o sofrimento e olhe para o resultado final de que isso gerou. Muitas vezes o sofrimento, assim como a pastora estava falando aqui, ela exige, muitas vezes uma entrega, ela exige ali um sacrifício. E esse sacrifício ele vai gerar um resultado positivo. Talvez não para o indivíduo em si, porque Jesus ali naquele momento ele estava sofrendo, mas ele gerou um resultado muito maior para muitas pessoas. Muitas vezes o sofrimento, talvez que eu esteja passando, alguma situação que eu esteja passando, a cura que eu tenho buscado, talvez Deus ele esteja te forjando hoje essa cura, para que essa cura sirva para curar outras pessoas ao seu redor, para transformar a vida de outras pessoas. Talvez alguma situação que aconteceu na sua vida hoje, muitas vezes é algo que Deus preparou na sua vida para que sirva de exemplo para as outras pessoas não acontecerem a mesma coisa, para que você ajude, auxilie essas pessoas. Muitas vezes a entrega que você está fazendo hoje não é para você em si, os frutos que você vai colher, é para outras pessoas, é para futuras gerações. Como o pastor aqui tem construído, são para futuras gerações. Ele tem produzido, construído. Talvez ele desfrute 1/3 daquilo que ele tem produzido hoje, mas as próximas gerações já vão estar muito mais tranquilas, assim como foi com seus filhos. Eles não teve as mesmas dificuldades de quando o pastor, por exemplo, passou, teve menos dificuldades, e assim vai se perdurando conforme as gerações. A tendência é que se diminui, porque houve uma entrega, houve um sacrifício para que a cada geração fosse diminuído e pessoas a cada vez mais fossem beneficiadas daquilo que foi entregue naquele momento. Então é exatamente sobre isso. Quem olha demais para os problemas perde a força, mas quem olha para Cristo encontra a força para continuar. Salmo 121, verso 1 e 2 vai dizer que eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor sempre. Então quando você sentir alguma dificuldade, olhe para o Senhor, procure o Senhor, porque o socorro vem dele. O próprio apóstolo Paulo, se nós formos ver aqui, é uma ilustração clara aqui e um exemplo de sofrimento, de perseverança. Foi espancado, apedrejado, perseguido, preso, e mesmo assim não desanimou, escreveu quase metade aqui do Novo Testamento, continuou firme, não se importou com aquilo que se queriam matar ele ou não, o que deixava de falar ou não falar. Mesmo assim ele continuou firme, fixo naquilo que deve ser, que é os olhos fixos em Jesus. Muitas vezes nós pensamos que as dificuldades são sinais de que algo está errado, mas na Bíblia nós vemos que muitas vezes as provações fazem parte do processo de amadurecimento. Tiago capítulo 1, verso 3, diz que a prova da fé produz perseverança. Prosseguindo e finalizando aqui, o autor ele vai dizer que perseverar produz muitas vezes, como nós estávamos falando, uma colheita que hoje ainda nós muitas vezes podemos não enxergar essa colheita. Muitas vezes nós estamos semeando, produzindo, semeando tudo aquilo ali, construindo, fazendo as coisas, e talvez ainda hoje nós não vemos os resultados dessa semeadura que nós estamos fazendo. E agora eu quero ir com você lá em 2 Coríntios 4:18, vai dizer assim, que nós fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê. A perseverança, ela vai exigir visão espiritual. Muitas vezes nós estamos construindo coisas sem de certa forma estarmos enxergando. Muitas vezes nós precisamos confiar de tal forma em Deus, que nós precisamos somente aceitar aquilo que Ele está dizendo, assim como muitos personagens, Noé, ali Abraão também,
sem nós vermos aquilo que pode acontecer, para onde nós iremos ir, e aceitar o chamado que Ele tem para as nossas vidas, e começarmos a semear sem medo. E é exatamente isso que o texto está falando. A perseverança, ela exige uma visão espiritual, e a visão espiritual, muitas vezes, ela não é algo que nós conseguimos enxergar. A visão espiritual, ela vai muito além, são trazer coisas que ainda não existem. Muitas vezes as nossas orações, nós orarmos por aquilo que ainda não existe. O pastor Júnior fala muito sobre isso. Nós orarmos por aquilo que ainda nós não recebemos ainda, da parte de Deus, já agradecendo aquilo que nós não temos ainda, porque nós temos certeza que Deus vai nos conceder, nós confiamos no Deus que nós conhecemos. Muitas vezes nós temos medo de pedir alguma coisa para Deus, porque nós temos medo de publicamente não acontecer. Mas se nós acreditássemos mesmo, eu sei que é uma dificuldade, isso eu me incluo nisso, se nós acreditássemos mesmo, nós pediríamos as coisas a Deus com a certeza de que iria acontecer. Então é justamente isso, a perseverança exige uma visão espiritual. Hoje nós temos visto luta, hoje nós temos visto desgaste, hoje nós temos visto dificuldade, mas Deus, no seu plano espiritual, está produzindo algo que ainda nós não conseguimos enxergar. Basta você imaginar aí um agricultor que planta sementes no solo por semanas e semanas, e ele não enxerga nada, ele não vê nenhum resultado. Mas o fato dele não ver, não significa que nada esteja acontecendo. Debaixo da terra, a vida, ela está sendo formada ali embaixo. Não é porque o agricultor ele não está vendo, não é porque nós não estamos vendo aquilo que está sendo construído da parte de Deus, que não está acontecendo nada, que Deus não está fazendo nada diante da sua vida. Muito pelo contrário, Deus ele continua e vai continuar trabalhando e vai continuar sendo fiel com aqueles que são fiéis a Ele, com aqueles que trabalham para Ele, com aqueles que se dedicam a Ele, à sua obra. Porque Deus é justo e fiel para recompensar aqueles que o honram no pouco, Ele vai honrar no muito. Isso é um princípio bíblico. Warren Wiersbe vai dizer que a fé não vive pelo que vê no momento, mas pelo que Deus prometeu para o futuro. Quem persevera hoje, muitas vezes, só verá a colheita amanhã. Mas a promessa bíblica nos promete que a fidelidade nunca é em vão diante de Deus. Por fim, eu quero recapitular com você os pontos aqui que o autor de Hebreus nos ensinou. Primeiro, a perseverança ela exige abandonar pesos e pecados que nos atrasam. Segundo, a perseverança exige manter os olhos em Jesus. Terceiro, a perseverança exige entender que a prova ou a dificuldade faz parte da caminhada. E quarto, a perseverança produz frutos que hoje ainda não conseguimos ver. Talvez hoje você chegou aqui cansado, talvez hoje você chegou aqui pensando em desistir da caminhada que você está caminhando desde o seu início aí com Cristo. Não sei se você está no começo, ou está no meio, ou está no fim. Enfim, talvez você esteja pensando em desistir, mas a palavra de Deus nos lembrou hoje de 3 coisas. Você tire o peso que está te atrasando, que você continue correndo com perseverança, que você mantenha seus olhos em Jesus. Porque quem tira os pesos, quem continua caminhando e quem mantém os olhos em Cristo, não desiste no meio da corrida. E aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente estar orando e finalizando mais este culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Deus. Que felicidade de nós estarmos aqui falando do Senhor, falando de perseverança, que o Senhor nos dê força, que nós não venhamos a nos desanimar diante das dificuldades, como nós não temos nos desanimado. Ó Deus, quantas dificuldades que surgiram diante da construção desse templo, e nós aqui hoje estamos pensando já nos últimos detalhes ali dos acabamentos, das coisas. Que felicidade que nós temos, ó Deus, porque o Senhor cuidou de cada etapa, o Senhor cuidou de cada detalhe, de cada problema que muitas vezes aconteceu, mas o Senhor trouxe a provisão, de cada pessoa que apareceu ali no momento exato para ajudar, para nos amparar, para nos dar força, para não deixar que o pastor desanimasse, ó Deus. Tudo isso o Senhor cuidou, o Senhor deu força, e hoje nós estamos falando aqui da inauguração já, ó Deus.
Da mesma forma nas nossas vidas, ó Deus, que nós não venhamos a desanimar, ó Deus, porque nós sabemos aquilo que o Senhor já nos prometeu, que é a eternidade, ó Deus. Que nós venhamos a perseverar na nossa caminhada, independente daquilo que venha acontecendo nas nossas vidas, assim como aconteceu com o teu servo Jó, em que foi tudo tirado, mas mesmo assim continuou firme ao Senhor, ó Deus. Que mesmo que tudo seja nos tirado, que a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor continue, ó Deus. Mesmo não tendo nada, mesmo tendo pouco, ó Deus. Que nós continuamos firmes, porque como a tua palavra fala, tudo aquilo que nós temos hoje não é nada perto daquilo que o Senhor é e representa nas nossas vidas. O Senhor é a maior coisa que nós podemos ter nas nossas vidas, e sem a tua presença, ó Deus, nós não somos nada, ó Deus. Sem a tua presença onde nós formos, ó Deus, de nada adianta nós sairmos da onde nós estamos, ó Deus. Sem a tua permissão, de nada adianta nós fazermos, ó Pai. Então que o Senhor nos dê força, nos dê perseverança, ó Deus, e que nós venhamos a colocar em prática, ó Deus, que nós não somente aqui escutamos essa mensagem e passe de um ouvido para o outro e nós não apliquemos nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que aqui está, ó Deus. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos, ó Deus. Que o Senhor nos cure, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos mostre, ó Deus, a cada dia de uma forma mais e mais próxima à tua presença, Deus, para que a gente possa se achegar ao Senhor e possa viver uma vida plena, mas abundante na presença do Senhor, rica da tua presença, Deus. É o que eu te peço no nome do teu Filho Jesus, já te agradecendo, Deus, por mais uma noite, que nós possamos ir em paz e estar sempre, Deus, diante do Senhor, sem desanimar, Deus, firme e fazendo a tua obra, Deus. Que nós tenhamos o mesmo vigor que nós tínhamos lá no começo, Deus. E se nós não tivermos, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos renove, que o Senhor fale com a tua palavra e nós possamos amanhecer revigorados, revitalizados com a tua palavra e com a tua presença, com o coração cheio de alegria, Deus, para servir ao Senhor. É o que eu te peço no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, você possa ir em paz. Domingo nós teremos mais um culto aqui, onde nós estaremos em família, estaremos entre várias pessoas. Então que você possa convidar alguém especial para que possa participar. Que Deus abençoe.